Hoje será um dia longo, tenso e ninguém sabe o que vai acontecer. Será o começo do fim ou esse suplício vai se arrastar até a próxima eleição? Não sabemos. O fato, como eu disse ontem aqui, inclusive mostrando alguns cenários, algumas projeções, ninguém sabe o que vai se desenrolar. O que eu sei é que muita gente está preocupada, né? E eu falo aqui da imprensa, de jornalistas, falo também de políticos, falo inclusive de ministros do Supremo que estão, segundo relatos aí dos bastidores, estão solicitando que as Forças Armadas protejam o STF. A situação é complicada e é lamentável que chegue a esse estado, né? E só chega nesse estado por causa da inação dos poderes, por causa da inação das instituições. Na medida em que as coisas foram escalando, e a gente foi observando isso há muito tempo, né? Não é de agora, não foi ontem isso, a gente está falando aqui de anos de Bolsonaro pressionando as instituições e levando esse ponto, a única reação que a gente viu, em parte, foi do Supremo, prendendo alguns bolsonaristas, sabe, atuando para tentar controlar esse estrago, mas por outro lado o que a gente viu foram notas de repúdio, foram políticos, personalidades, sabe, se manifestando nas redes sociais dizendo que repudiam atos golpistas ou a marcha golpista e que defendem a democracia. A democracia exige mais do que isso. E daí a gente entra em algumas questões que são ainda mais fundamentais do que a defesa da democracia. Porque ontem, né, eu publiquei um vídeo aqui falando sobre a história, né, o boato ou a isca que o Rodrigo Maia jogou falando que o Bolsonaro, ele achava que o Bolsonaro fosse gay. E muita gente vem comentar aqui dizendo que era um absurdo debater esses assuntos. E a impressão que eu tenho, na verdade, depois de tanto tempo fazendo vídeos aqui, e observando também, né, e pesquisando esse assunto e compreendendo a ideologia bolsonarista, é que há uma enorme dificuldade para as pessoas, sabe, assimilarem o que está se dando. Porque o que acontece? A gente tem necessidades básicas. A gente tem, sabe, que trabalhar para poder comprar comida, para poder pagar o teto sob o qual a gente vive. A gente tem necessidades imediatas e básicas que são supridas de maneira objetiva. Por outro lado, a gente tem necessidades que são simbólicas, necessidades que são ideais, se for falar nesse sentido, né? E a direita, e a extrema-direita também, né, como esse segmento da direita, compreendeu muito bem como trabalhar com esses ideais das pessoas, compreendeu muito bem como trabalhar com a linguagem, de modo a criar expressões ou frases ou jargões, né, ou termos que atingem elementos emocionais das pessoas. Eles compreenderam muito bem como fazer isso e compreenderam muito bem como usar isso a seu favor no jogo político. Então, por exemplo, eu falei ontem aqui, a noção de família. Eles vão lá e falam que eles defendem a família, ou que eles defendem a pátria, ou que eles defendem a liberdade. Eles usam sentidos específicos para essas palavras e isso fala diretamente com parte do eleitorado. A esquerda, embora muito mais letrada do que a direita, tem uma enorme dificuldade de comunicação, tem uma enorme dificuldade de fazer com que aquilo que eles defendem e pensam, os seus valores, chegue até a população. E essa desconexão, para mim, na minha interpretação, é a causa de inúmeras perdas políticas nos últimos anos. A esquerda não consegue dialogar com o eleitor comum, não consegue falar com as pessoas comuns. Ele já conseguiu fazer isso e quando fez isso, a gente viu a onda vermelha na América Latina, por exemplo, né? Mas no geral, há uma desconexão. Em vez de se apropriar desses termos, né, e reassimilá-los, então a gente também defende a família. Não apenas pai, mãe, filhos, mas a gente defende, sabe, a mãe solo com o seu filho, a gente defende o pai solo com o seu filho, a gente defende a avó com o seu neto, a gente defende dois homens, duas mulheres, qualquer pessoa que se reúna nesse ambiente familiar de cuidado, de amor ao próximo, de afeto e de criação dos outros. A família é isso. A família, tradicionalmente, é isso, né? Se a gente for pensar, inclusive, em povos primitivos, a noção de família era muito estendida. Juntava primos, juntava irmãos, juntava cunhados. A gente tem que se reapropriar desses termos, porque é nesse ponto, né, da comunicação e dos valores que a extrema-direita consegue crescer. Porque as pessoas que estão indo para Brasília hoje, né, ou que foram para Brasília, que estão lá agora, ou para Paulista também, essas pessoas não estão lá por questões básicas de necessidade. Porque se elas parassem para pensar sobre isso, não estariam apoiando o Bolsonaro. Dólar a R$7, sabe, combustível a R$7, botijão de gás a mais de R$100, ou seja, carne caríssima. Se fosse pensar nas condições atuais da economia e da política brasileira, se as pessoas parassem para refletir sobre isso, não estariam lá apoiando o presidente. Elas estão lá por causa de um conjunto de valores, porque elas acham que aquela figura, aquela abominação, aquele genocida, aquele fascista, representa aquilo que elas acreditam.
E daí você junta uma série de interesses, uma série de valores também, que são reunidas em torno do Bolsonaro. Então você tem uma parte que é da fé, dos evangélicos, dos católicos, pessoas que acham que o Bolsonaro representa os valores cristãos. E essas pessoas certamente jamais leram a Bíblia, porque não é possível. Não é possível que você, sabe, cristão, alguém que tenha lido os evangelhos, consiga olhar Bolsonaro e assimilar alguma coisa que o Bolsonaro diga com Jesus. Não dá. Mas você tem uma noção de Deus severo, de Deus que pune, de Deus que dá recompensas também aos seus fiéis, né? Se você seguir certo culto, certo pastor, se você der a sua aliança, se você der o seu carro, você vai receber em dobro. Então, há uma noção capitalista, inclusive, nas igrejas evangélicas, em certas vertentes pelo menos, de que a recompensa será nesse mundo imaterial. Então, você tem alguém que supre uma necessidade para esse grupo. Você tem, por exemplo, os militares, as polícias militares, inclusive, né, que se sentem abraçados pelo discurso de violência do Bolsonaro, que se sentem abraçados pelo discurso do Bolsonaro de que essas figuras, né, essas pessoas que vão na favela e chacinam moradores, essas pessoas são os defensores do Brasil. E mais uma vez aqui a gente tem também a esquerda dando de bandeja isso, né? Ao invés de tentar acolher o trabalhador, né, o policial trabalhador, porque o policial é um trabalhador também, ao invés de tentar acolher o trabalhador, o que ela faz é repelir o policial jogando para a extrema-direita. Ah, não, vocês são fascistas também, vocês também são autoritários, vocês também, sabe, fazem parte desse projeto de destruição. Aqui é importante ressaltar que eu defendo o fim da polícia militar, desse modelo, né, hierárquico, militar, que ainda remete, inclusive, ao período da ditadura. Isso não quer dizer que seja o fim da polícia, mas sim um modelo civil, assim como você tem na maior parte das democracias sólidas do planeta, policiais civis, não militares, porque assim você elimina um fator de divisão, porque o policial militar não se sente cidadão como cidadão comum, e você cria um elo de conexão entre policial e sociedade civil. Mas isso, o modo como a esquerda opera nesse sentido, não é de acolher o trabalhador, o policial trabalhador, né? É de jogar no colo da extrema-direita. E daí quando você tem essa associação agora dos militares, dos policiais militares, indo para a manifestação agora pró-bolsonarista, não é de surpreender, porque ele é uma das poucas pessoas que realmente abraçou os policiais e disse, olha só, eu represento vocês. Nenhum partido de esquerda faz isso. De abraçar os policiais e dizer, olha só, a gente representa vocês, a gente vai defender os seus interesses, e a gente vai defender uma sociedade menos desigual, menos injusta e menos violenta. O discurso da segurança pública foi totalmente cooptado pela extrema-direita. E aí não é de surpreender que policiais e cidadãos se vejam espelhados nesse discurso. Tem um psicólogo moral chamado John Jost, que trabalha com a questão do posicionamento político das pessoas, né? Ou seja, por que as pessoas, ou algumas pessoas são conservadoras, e por que algumas pessoas são progressistas ou liberais, e por que nesse meio do caminho tem tantas pessoas que vão oscilando para um lado e para o outro. E uma das visões apresentadas pelo John Jost, né, analisando também literatura sobre esse assunto, é que em momentos de crise, em momentos, sabe, problemáticos, de crise econômica, por exemplo, ou de crise política, ou sei lá, algum terremoto, ou algum atentado terrorista, há uma tendência, né, as pessoas a se tornarem mais conservadoras. Por quê? Por que isso acontece? Porque em momentos de crise as pessoas tendem a defender valores conservadores. Em grande parte porque a gente quer resposta para as coisas. Em grande parte porque a gente quer um solo, sabe, firme sobre os nossos pés. Em grande parte porque a gente não quer ficar o tempo todo angustiado, sem saber o que vai acontecer. Então essas ideias conservadoras, e não falo aqui do conservadorismo enquanto corrente filosófica ou política, mas sobre posturas conservadoras diante do mundo. As pessoas adotam isso porque é um mecanismo de defesa delas. É o modo como elas têm para lidar com um mundo caótico, imprevisível, e elas vão buscar respostas na religião, vão buscar respostas num líder autoritário, forte, que parece que vai ter soluções, vão buscar resposta, sabe, na hierarquia, porque elas querem ver uma hierarquia, elas querem ver uma estrutura bem ordenada e que dá uma justificativa para esse mundo. Então, nesses momentos de crise, que é um momento de crise no Brasil, né, a gente está num momento de crise já tem um bom tempo, inclusive. Quem assistiu, por exemplo, ao documentário da Petra Costa, Democracia em Vertigem, viu basicamente a história da crise da democracia brasileira, né? 2016 em diante ali, sabe, esse barranco abaixo que nos traz até o Bolsonaro. Então é um momento de crise. E agora, acentuada, né, pela crise econômica e acentuada também pela pandemia. Então, as pessoas tendem a se retrair e buscar algum espaço de conforto, onde eu estou protegido. Então, assim, a resposta é Deus, a religião, Jesus, a Bíblia. A resposta são as Forças Armadas, que vão proteger a nação. Então, nesse momento,
Muita gente que está com essa fragilidade emocional, inclusive, psicológica, tende a se refugiar em respostas prontas. Por mais que a gente venha todo dia aqui, eu defenda o pensamento crítico, defenda a reflexão, defenda que a gente se questione sobre as coisas, a gente sabe que na primeira oportunidade as pessoas se fecham em respostas prontas e dogmáticas. O Bolsonaro é uma resposta pronta e dogmática, por mais estúpida que ela seja. Muita gente se pergunta, né, o que faz alguém se tornar um bolsonarista? O que faz alguém se tornar alguém fanático que vai na rua, sabe, no 7 de setembro para defender um presidente? E o que leva essas pessoas, você pode responder, é o fanatismo, é a fanatização, né? Então, a radicalização. São grupos de WhatsApp, são, sabe, figuras próximas que estão o tempo todo inculcando essa mensagem. Mas não é apenas isso. Isso só opera, só funciona porque já há essa fragilidade psicológica nossa, essa abertura, para que alguém venha e diga, olha só, você está com medo, você está, sabe, com raiva, você está preocupado, aqui está a resposta. Se você comprar essa resposta aqui, se você seguir nossa religião, se você seguir nossa doutrina política, você terá uma resposta e tudo vai fazer sentido. As pessoas estão lá nas ruas hoje porque elas encontraram sentido nessa resposta grotesca e estúpida do Bolsonaro. Ele é alguém que fornece essa resposta. E daí a preocupação que surge, né, como a gente falou aqui várias vezes, é de que isso hoje leve a uma escalada de violência e que leve eventualmente a um golpe de Estado. E daí a gente tem que pensar que esses grupos que estão indo para Brasília hoje, ou para Paulista, ou para outras cidades, eles são a minoria. Eles são um grupo ínfimo em proporção à população em geral. A gente supõe agora que em torno de 20% ainda apoia o Bolsonaro. É grande a proporção, mas é pequena em relação ao todo. 80% não apoia o Bolsonaro, ou não quer que ele se reeleja, ou quer algum outro candidato, ou prefere o PT, ou prefere o Ciro Gomes, ou prefere, sabe, a terceira via. Ou seja, você tem muita gente que não quer que o Bolsonaro continue no poder. Só que, historicamente, a gente pode analisar que outros eventos, né, revoluções, por exemplo, ou outras rupturas, a gente sabe que grupos, por mais minoritários que sejam, quando são organizados, eles tendem a sobrepujar grupos desorganizados. Então, assim, a gente tem 20% sólido, cristalizado, organizado, que está se mobilizando, que tem financiamento de empresários, que tem, sabe, algum tipo de mentes por trás disso, movimentando as peças. Esse grupo tem uma vantagem competitiva em relação aos demais grupos, porque os demais grupos são desorganizados, porque os demais grupos estão em conflitos não apenas com o bolsonarismo, mas entre si também. Então, a história nos ensina as coisas, né? Se não houver uma resistência organizada, inclusive, ao bolsonarismo, eles têm chance, sim, talvez de não conseguir um golpe de Estado, mas de permanecer na política brasileira durante muito tempo. E essa defesa comum desses grupos de oposição se deve formar através desses valores. É claro que a gente fala de valores aqui que são tanto abstratos, né? Fala de democracia, defender a democracia. O que é isso, né? O que é democracia? É difícil explicar para uma pessoa que não está habituada a isso ou para pessoas que estão descrentes em relação à democracia, né? Tem muita gente que acha que não funciona, tem muita gente que acha que é um lixo, tem muita gente que acha que toda política é corrupto, tem muita gente que acha que, na verdade, a democracia liberal, como tem pelo mundo atualmente, é apenas, sabe, uma ferramenta das elites para controle. Muita gente é descrente em relação a esse sistema. Só que a alternativa a isso é muito pior. E aí que está a questão. A alternativa à democracia frágil, problemática, que, sabe, que preserva, inclusive, regalias de elites, a alternativa a isso é um governo autoritário, de pouquíssimas pessoas, com repressão, sem liberdades, e é isso que o Bolsonaro propõe como alternativa. Porque quando ele fala em governar para o povo é apenas esse 20% que está nas ruas agora. O povo não é você que se opõe ao Bolsonaro. Você é um comunista que tem que ser exterminado, que tem que ser morto. O povo para o Bolsonaro é o gado bolsonarista, não é quem se opõe a ele. Ele não se importa com quem se opõe a ele. Tanto é verdade que nesse genocídio que aconteceu durante a pandemia, ele estava simplesmente se lixando. Tá, e daí no socoveiro? Ele não se importa com o destino dos milhões de brasileiros. Ele se importa apenas com o destino de sua própria família e de manter a sua base desses 20% o tempo todo, sabe, agitada. A democracia para o Bolsonaro não é a vontade da maioria, sabe, decidindo os rumos de um país. A democracia para ele é a vontade daquela minoria barulhenta que pareça ser a maioria. E essa é uma tática profundamente populista de extrema-direita, e é uma tática também fascista, né? De identificar um pequeno segmento da sociedade como se fosse o povo. E não é o povo, é um segmento, é um grupo pequeno, barulhento, radical, perigoso, porém organizado.
Então, para mim, na minha leitura que eu tenho feito ao longo desses últimos anos, que nos traz até aqui, né, sabe-se lá o que vai acontecer hoje, mas que nos traz até aqui, é que a oposição ao Bolsonaro, ela não compreendeu ainda a disputa por valores, ela não compreendeu que ela tem que cooptar as pessoas a partir de valores. Nós representamos aquilo que vocês querem, nós representamos as suas preocupações. E isso passa também por conquistar policiais militares, por conquistar policiais no geral, por conquistar caminhoneiros, por conquistar o cidadão de bem, o tal cidadão de bem, né, entre aspas aqui, os coxinhas. Passa por conquistar um segmento que acha que a resposta está na ruptura democrática e no autoritarismo. E na Bíblia, muitas vezes. Então, enquanto não compreender isso, vai continuar perdendo, se não para a extrema-direita, certamente por qualquer político que vier aqui com essa retórica. Pastores, radicais, a direita brasileira tradicional. E, por outro lado, tem a questão da organização. De deixar de lado as diferenças e passar a pensar no que tem de comum. E isso é uma coisa que a esquerda tem muita dificuldade de fazer, né? De fazer concessões. As pessoas dizem, não, eu não faço concessões, não. Eu sou realmente radical, eu quero mudanças profundas. Eu não vou participar desse jogo. Eu não tenho interesse em mudanças graduais, eu quero mudança drástica. E isso aqui, sinceramente, não leva a lugar nenhum. Mas, me diga o que vocês pensam aqui em relação ao dia de hoje, o que vocês esperam, quais são os seus receios. Se você percebe também essa dificuldade imensa, imensa, das esquerdas de se organizarem, de porem de lado suas diferenças, de se organizarem e também de se comunicarem com a população, de falarem a linguagem das pessoas comuns, de atingirem os valores das pessoas. Porque enquanto não acontecer isso, gente, aí fica difícil, Aí você abre margem para que manipuladores inescrupulosos que sabem como usar a linguagem e os valores conquistem espaço. E foi o que eles fizeram. Fizeram no Brasil isso, fizeram nos Estados Unidos isso, e estão fazendo em outros países também. Me diga o que vocês pensam no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas do canal do Henri Bugalho, esse super amigo. Eu queria fazer um convite muito especial para vocês. No dia 9 de setembro, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula chamada O que os donos do poder não querem que você saiba. O mesmo nome de um livro que eu já escrevi, que se tornou um grande best-seller, e uma aula onde eu vou falar de muitas informações sobre o mundo das finanças e investimentos, que são informações que normalmente não chegam até os pequenos investidores. Você sabia, por exemplo, que o percentual do seu dinheiro alocado na poupança, na caderneta de poupança dos pequenos investidores, é mais de 350 vezes maior do que o que os grandes investidores aplicam na poupança? Pois é, eles não aplicam quase nada na poupança. Onde é que eles aplicam o dinheiro, então? O que eles fazem com o dinheiro deles? Como é que é a relação deles com os bancos e corretores e como é que é a relação dos pequenos investidores? Tudo isso a gente vai falar nessa aula e vai falar ainda muito mais coisa. Vai ser uma aula incrível. Não deixe de se inscrever, é gratuito e a aula vai acontecer ao vivo. É só clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo para se inscrever gratuitamente. E avise seus amigos e amigas também para participar. Um abraço!